Fala cambada, boa noite. Hoje uma gambiarra extrema, uma expanding valve adaptada. Acompanha aí. Qual que é a teoria da expanding valve? A expanding valve é o seguinte, qual que é o funcionamento básico da expanding valve? É um funcionamento bem simples, para falar a verdade. A gente tem uma saída de gás, que se abrir, vaza todo o gás. E se a gente puser um dedo lá em cima? Não vai vazar o gás, né? Mas vamos supor, eu coloquei uma força. E se eu pedir para alguém muito forte segurar ali na ponta? Eu começo a pressurizar, sobe 2 bares. Tá aguentando? Tô aguentando. Pode aumentar? Pode. Aumento para 3 bares. Tá aguentando? Tô. Aumento para 3,5. Começa a vazar. Ele não tem força para segurar a pressão de lá de dentro. Da mesma forma que se eu pedir para uma pessoa que não seja tão forte, segurar. Quando for com 1,5 bar já começa a vazar. A ideia é exatamente essa. Como que funciona? Eu tenho um tubo, vamos supor, esse tubo aqui está saindo gás. Se eu puser um tampão aqui, que veda, esse tampão tem que vedar mesmo, de verdade. Ele vai segurar. Só que qual que é a ideia? Eu tenho que ter um apoio. Esse apoio é feito com uma porca. Só que não simplesmente uma porca, porque uma porca eu vou apertar e vai travar aquilo. A ideia não é travar. A ideia é liberar de acordo com a pressão aqui dentro. O que os caras fizeram? Colocaram uma mola, só isso. A expanding valve é só isso. É uma tampa, uma mola por cima e um parafuso. Então conforme eu aperto aquele parafuso, eu tensiono a mola fica mais forte, segura mais pressão. Conforme eu alivio o parafuso, a mola fica mais fraca, fica mais leve e libera a pressão. É exatamente a expanding valve. É exatamente esse o funcionamento de uma expanding valve. Ó, essa daqui, na verdade, obviamente não é uma expanding valve. Esse daqui é um controlador de pressão para ar comprimido. Compressor geralmente usa isso daqui. Isso daqui o Leandro, lá do Vida Fácil, me mandou. Ele me deu. Ele fez um teste lá com isso daqui, usou porque ele foi feito, tá? Ele falou, ó, Robinho, eu não tô usando mais. Pega aí pra você. Eu falei, pô, beleza, daí. Coincidentemente, eu estava fazendo uma expanding valve com esse cara aqui. Isso aqui é de filtro de água. Vou fazer ainda, tá? Estou estudando ele. E daí apareceu esse cara. Como que funciona basicamente? Ele tem uma seta aqui embaixo, que é a entrada. Então o gás entra por aqui, pela seta, numa pressão alta, e sai por aqui, numa pressão ajustável. A gente ajusta com isso, com esse camarada. Conforme a gente vai apertando, a gente vai aumentando a pressão desse lado. Então vamos supor, esse lado está com 100 PSI e aqui a gente consegue deixar alguma coisa com 20 PSI. Ajustando por aqui, vendo no manômetro. O que acontece? Quando esse cara chega em 20 PSI, o sistema para de mandar gás para esse lado. Eu até fiz um vídeo sobre isso, porque dá para usar realmente controlando pressões diferentes dentro de um keezer, por exemplo. Vamos supor, você tem uma cerveja que precisa de 1,4 de pressão, legal? Para manter a carbonatação e para fazer a extração. Já uma outra, você precisa de 0,8, por exemplo. Na primeira, então, quer dizer, você vai lá no seu cilindro, ajusta a pressão de carbonatação para a primeira cerveja e para a segunda cerveja você vai passar por aqui, mandar lá para o seu post mix e ajustar a segunda pressão aqui. Então quer dizer, aqui vai entrar uma pressão mais alta, ali 1,6, e aqui uma pressão mais baixa, 0,8, 0,9. Porém, eu não preciso isso. Foi o que eu comentei com ele. Falei, cara, não precisa. Você nunca vai tomar 2 cervejas ao mesmo tempo, velho. Pô, vai trocar cerveja e outra, você não vai ficar intercalando. Se for ficar intercalando, tudo bem, aí vale a pena. Mas eu não preciso. Eu fiz o vídeo porque eu fiz. Só que vamos ao que interessa. Esse daqui, isso que eu falei, é o funcionamento correto e para que foi produzido isso, legal? O que eu fiz? Eu desmontei essa parte. Eu não vou mostrar desmontando ou a desmontagem porque eu não gravei. Mas eu desmontei isso daqui aqui embaixo. Ela tem uma porca. Essa porca eu peguei um alicate de pressão. Uma pressão de leve, o suficiente para travar, tá? Não vai meter muita pressão que você estoura isso daqui. E se puser pouca pressão, espana. Então eu coloquei uma pressãozinha, arranquei esse cara. Arranquei, desmontei tudo isso. Aqui atrás tem uma chave Allen, desmontei também. Esse camarada vem com outros engates. Vou deixar uma foto de como ele vem para vocês, tá? E o resto veio do jeito que veio, tá? Desmontei ele inteiro, entendi como que funcionava. Resumidamente, funciona da seguinte forma. A entrada de gás com pressão maior é por aqui.
e aqui a pressão menor. Ótimo. Então eu ajusto a pressão que eu quero desse lado. Quando bate a pressão desse lado, aqui dentro tem uma briga de molas. Tem uma mola em cima, que é justamente essa. Então, por exemplo, aqui eu alivio a tensão da mola de cima. E aqui eu aperto a mola de cima. Eu aumento a tensão da mola de cima. Então fica uma briga entre molas. Aqui eu tenho uma mola, aqui eu tenho outra mola. Debaixo dessa bundinha aqui tem uma mola. Quando a gente aperta, é uma mola fixa, não tem ajuste. Então é uma mola pesada. Ela já empurra ali um pistão. E esse pistão que faz a vedação. A mola de baixo ela é muito forte. E a mola de cima, pelo que eu vi, é um pouco mais forte que a de baixo. As duas ficam brigando, então, de acordo com a pressão de um lado, ajuda a mola a vencer. Então vai chegar um momento que a pressão desse lado vai ficar estipulada de acordo com o que eu ajustei, e aí a mola desse lado vence o outro lado e fala, opa, para, não manda mais CO2 para mim não. Opa, começou a baixar a pressão aqui. Oh, manda CO2, manda. E aí, há o equilíbrio. Só que o que acontece? Depois que eu abri aqui dentro, eu falei, pô, peraí, se eu entrar com o gás, porque aqui é a entrada do gás, é a setinha, tem que entrar por aqui. Eu falei, pô, se eu entrar ao contrário, a pressão daqui de dentro vai ter que vencer a resistência que eu puser aqui. Então, conforme eu aumento a pressão aqui, a resistência da mola segura. Até que chega uma hora que a mola não segura, ela alivia e deixa sair o ar. E sairia para onde? Para esse lado. É por esse motivo que eu coloquei essa válvula. E qual que é a ideia dessa válvula? É fechar realmente. Preciso pôr essa válvula? Não precisa, mas tem que fechar esse lado. Por que eu tenho que fechar esse lado? Justamente porque aqui atrás eu tenho um alívio. Esse alívio ele é acionado quando a pressão ajustada aqui é maior do que eu ajustei desse lado, e esse lado aqui não permite que o gás entre. Então, pô, peraí, tá aumentando a pressão desse lado. Por segurança, abra a válvula de alívio. E aí é a hora que abre a válvula do alívio. Se a gente deixar isso daqui aberto, o que vai acontecer? Aumentou muita pressão, ele devolve o gás para esse lado. A gente não quer devolver o gás aqui, a gente quer trancar. Se a gente deixar isso daqui aberto, o que acontece? Aumentou a pressão aqui, ele vai aliviar, ok. Mas no momento que começa a aliviar, esse cara fala, beleza, eu estou abaixo do estipulado, porém esse cara aqui, ele perde a força de segurar o gás, e aí todo o gás sai do sistema. Então, por esse motivo, eu coloquei essa válvula, e essa válvula sempre vai ser fechada. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um tampão aqui. É uma rosca 3/8, para esse modelo, que é o AR2000, vocês podem colocar um tampão aqui e vedar bem, certo? Veda bem, acabou. Isso daqui tá morto, a gente não vai usar, a gente só vai usar esse lado. E aí que entra a parte bacana. Como que a gente faz o sistema? Aqui eu tenho um tubo DMFIT 1/4. Vou ligar aqui na minha válvula 1/4. Precisa essa válvula? Não, não precisa essa válvula. Mas é o que eu tinha. Então eu usei o que eu tinha aqui em casa. Um espigão aqui funciona. Robinho, funciona com mangueira de silicone? Funciona. Só colocar um espigão aqui, rosca 3/8, com o espigão da espessura que vocês quiserem. Coloca a mangueira de silicone, uma abraçadeira e levou. Essa parte aqui a gente vai conectar na nossa saída de gás do post-mix. Eu coloquei o preto porque eu fiz o teste no preto. Esse daqui vai ser o nosso post-mix. Então eu vou rosquear, beleza? Se eu fosse fermentar aqui dentro, eu colocaria todo o sistema aqui. Mas como é teste, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar minha entrada de ar aqui. Isso aqui é uma gambiarra que eu fiz, que eu uso para sanitizar, limpar, lavar um monte de coisa. Eu vou deixar aqui em cima, dá uma olhada que é legal. Vou conectar uma bomba de bike aqui para pressurizar esse cara, certo? Bom, só para testar, obviamente que não é assim que eu vou usar no dia a dia. Para testar, eu vou plugar a minha expand valve na outra válvula. Lógico, se eu puser líquido aqui vai dar cagada, né? Óbvio. Mas é só para teste. Hoje eu vou trabalhar somente com gás aqui dentro, não tem líquido. Então eu vou entrar com gás aqui, pressurizar esse sistema e vou ajustar com a minha expand valve aqui, beleza? O ajuste como é que eu faço? É só girar esse cara. Giro e faço o ajuste. Vocês vão ver agora. Fiz um time-lapse aí. Eu pressurizei ele com 1 bar. Quer dizer, eu ajustei com 1 bar. Na verdade, eu deixei lá rodando sozinho. Fui fazer outra coisa com a Joy, minha esposa. E acabou ficando lá minuto. Demorei pra caramba. Tá rodando aí pra vocês verem. Deu 25 segundos de vídeo, mas pelo reloginho, eu deixei esse relógio aí do lado pra gente analisar exatamente o tempo que ficou girando esse cara aí. E não vazou nada. Então funciona muito bem.
Bom, seguinte, vou preparar todo o cenário aqui e mostrar para vocês, principalmente, como eu detectei os vazamentos. Muita gente não vai concordar com esse método, eu sei disso, mas é o método que eu fiz. Como isso daqui foi um regalo do nosso querido Leandro, para ser sincero, não iria usar para outra coisa, fiz o teste assim, eu mergulhei esse cara na água. É aconselhável? Não, não é aconselhável. Dá para fazer de outra forma? Dá. Com espuma, tal, não sei o que. Mas eu queria garantir 100% que não tinha vazamento, então eu fiz dessa forma. Vou mostrar o vídeo aí pra vocês. O teste do vazamento eu faço dessa forma, quer ver? Tudo bem, pode colocar o manômetro na água? Não, não pode. Mas você vai pôr, Albin? Vou. Porque é o seguinte, quando eu peguei isso daqui, tinha vazamento aqui e vazamento na parte de trás do manômetro. Ó, agora não tem vazamento algum, se a gente notar bem. Vou desmontar isso daqui. A gente analisar bem, olha lá. Então, quer dizer, não tem mais vazamento algum. A pressão de um bar, já deixei aí no time-lapse para vocês verem, continua um bar. Vamos à parte interessante que eu falei lá sobre o alívio da parte de trás, né? Eu vou fazer assim, ó. Aqui também não tem vazamento, mas isso daqui eu não precisaria mostrar, porque seria o sistema de fermentação que vocês estão usando. Esse cara eu tenho um vídeo mostrando, falando só sobre ele, vou deixar aí para vocês. Ele tem várias utilidades aí. Agora não está tendo função alguma, só teste. Ele está simulando o meu fermentador. Aqui no meu pé eu tenho essa bomba, que é uma bomba de bicicleta. Eu vou colocar pressão. Ah lá, está vazando ar. Esse ar que está vazando é para equilibrar a pressão que eu programei. Bom, beleza. Agora aqui mostrando o manômetro. Reparem que vai subir um pouco a pressão. Olha lá. Ele sobe, mas o alívio fica cada vez mais forte. Quanto mais pressão eu ponho, mais forte fica o alívio. Olha lá, parei de bombear. Ela vai aliviando. Aqui eu programei para 1 bar. Você fala, pô, mas dá para programar para menos ou para mais? Dá. Ó, eu vou abrir aqui, ó, programar para menos, ó. Olha lá. Vamos supor que eu queira meio bar. Então aqui ele está em meio bar. Meio bar. Tá? Ele demora um pouquinho, tal, porque na verdade a fermentação não vai gerar tanta pressão igual eu estou fazendo aqui, certo? A vazão é bem pequena. Então, enfim, ele vai ajustar para a pressão que nós estabilizamos. Se eu quiser 2 bares, por exemplo, eu aperto bem e vou bombear. Ó, ela já passou de 1. Começou a aliviar. Olha lá. Tá com 1.9 aqui. Mas enfim, vocês entenderam a regulagem. E aqui, cara, sinceramente falando, é uma precisão muito maior do que essas expanding valves que a gente conhece aí, de R$150, R$200. Enfim, é uma expand bem baratinho. Isso daqui obviamente não é uma expand valve, como vocês já perceberam e como eu disse aí no vídeo, porém funciona muito bem como uma expand. Então esse é o formato original dela. Ó, uma coisa importantíssima é garantir que esse sistema não tenha vazamento, tá? Se ele tiver vazamento, vai explodir na fermentação o teu post-mix, sei lá o que você vai fazer, onde você vai fazer a fermentação, que pode fazer a fermentação em post-mix sim, dá pra fazer. Eu não fiz ainda porque, cara, eu tenho outros meios, mas quem não tem outras formas de fazer, dá sim. Faz a fermentação num post-mix, controla com essa expand valve agora, vocês conseguem comprar, isso daqui custa bem barato no Mercado Livre. Controla com ela, depois que terminou a fermentação, já está carbonatada, né? Eu vou acabar fazendo um vídeo sobre fermentação que muitas pessoas me pedem, mas enfim, já tá carbonatada, você manda para um outro post-mix. Para que mandar para um outro post-mix? Para você não levar a lama do fundo, tá? Então é legal isso daí, você trabalha com 2 post-mixes e faz a fermentação bem bacana. Então é isso, galera. Isso daqui eu tenho certeza que muita gente vai copiar. Para mim funcionou perfeitamente. Mas se vocês copiarem, escrevam aí embaixo com o resultado. Tenho certeza que vai ser positivo, obviamente. Importante,
só verifique isso daqui. Se tiver com vazamento, esquece. Mas se você deixar isso daqui sem vazamento, como eu deixei, funciona. Aqui só um detalhe, né? Coloquei só veda-rosca dos dois lados, foi suficiente. Não tem O-ring, não tem nada. Expliquei tudo para vocês, eu espero que tenha sido claro. Se não foi, deixa aí um comentário, uma pergunta que eu vou responder. Isso daqui vai ser muito útil para mim. Não sei se eu vou tocar o barco nessa expand aqui, mas enfim, dá para fazer com essa daqui também. A ideia é quase a mesma, porque essa aqui não tem alívio de segurança, essa tem alívio de segurança. Pô, Robinho, mas não tem alívio de segurança, como é que você vai fazer? Com essa parte de baixo, ó, eu já tinha até soltado. Bom, galera, o vídeo ficou um pouco extenso porque eu queria passar todas as informações que eu tive com esse camarada, beleza? Espero que seja útil para vocês. Muito obrigado por assistir, tamo junto. Cheers! E deixei alguns minutos aí, para falar a verdade. Fui fazer outra coisa com a Joy Marinho. Com a Joy Marinho não, com a minha mulher, não, minha esposa. Fui fazer uma outra coisa com a minha esposa. O Whirlpool. Assim. Ou assim. Deixa nos comentários aí, ó. Qual que é melhor, qual que é pior, por quê?